Oi, eu sou a Letícia, instrutora de teatro no Lígia Magalhães, e hoje vou contar pra você um pouco da história do teatro no Brasil no período colonial no século XVIII. No último vídeo eu havia falado sobre o século XVI e gostaria de fazer uma observação de que não tem grandes acontecimentos no século XVII, por isso a gente vai falar do século XVIII. Bom, nessa época acontecem duas coisas importantes no teatro. A primeira é o surgimento das casas de ópera, e a segunda coisa são as festividades nas ruas. Bom, isso tudo é muito importante. Primeira coisa, o que eram as casas de ópera? Eram prédios que começaram a aparecer, ali por volta de 1719, onde foi a primeira casa de ópera que apareceu lá no Rio. Nessa época começaram a surgir em todo o Brasil. E elas eram prédios institucionalizados para receber, teatro, ópera. E houve uma transição entre o teatro de rua, que a gente conhecia, que eram as intervenções lá do teatro de catequese, e aos poucos elas foram transicionando para essas casas de ópera. O que fazia com que o teatro fosse tornando parte do movimento de mercado ali daquelas regiões, porque principalmente as casas de ópera eram casas particulares. Esse é um ponto. Agora vamos lá para o teatro, para as manifestações das festas nas ruas. Bom, essas festas eram festas ligadas à coroa portuguesa e à Igreja Católica. E eram festas que duravam até um mês inteiro, semanas. E aí eu queria convidar você a pensar um pouquinho sobre desconstruir um pouco o que é a ideia do teatro, porque a gente considera que esses rituais religiosos, eles têm uma característica de teatralidade. Isso significa o quê? Que tem uma dramatização, que tem características cênicas, como tipos, arquétipos, dependendo do que é. Tem a presença de figurino, tem a presença do canto, da dança, isso tudo é teatralidade. E a gente identifica essas características nessas festas culturais religiosas. E elas aconteciam, assim, no Brasil inteiro, principalmente porque era ligado à coroa portuguesa, como eu havia dito. O fato das casas de ópera, estavam surgindo, assim, bombando, não fez com que as manifestações nas ruas religiosas parassem de acontecer, porque as duas aconteciam concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. E isso é muito importante da gente estudar, para a gente ver também o que tem de parecido hoje em dia que era similar àquela época. Na minha opinião, eu acho que o carnaval tem um pouco a ver com essas folias, assim, com essas festividades religiosas, onde as pessoas mudavam a ordem das ruas para receber as pessoas que estavam ali participando daquela performance, vamos chamar de performance artística. E também é uma forma da gente pensar o teatro não como não só como, por exemplo, executada apenas por atores profissionais ou necessariamente com a presença de um texto dramatúrgico, mas sim perceber outras formas de teatralidade e a gente perceber que pode se tornar um teatro mais acessível quando a gente desvincula um pouco dessa coisa, assim, que tem que ter um ator profissional, tem que ter um texto dramatúrgico. A gente pode fazer teatro de outras formas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou continuar fazendo mais vídeos sobre a história do teatro. Tchau!